Desde o dia em que o pastor me mandou o tema, né, tanto da conferência, eu me alegrei muito com o tema. Porque quando eu vi lá o título, Rompimentos, quando Deus decide mudar sua história. Esse é o tema principal dessa semana de propósitos. Lá em Isaías 43, no versículo 18 e 19, que é o texto tema da conferência, nos diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E eu quero frisar o início do versículo 19. Eis que faço coisa nova. Todos os dias Deus tem feito coisas novas para nós. E esse título, ele me impactou muito. Quando Deus decide mudar a sua história. Quando Deus decide mudar a minha história. E logo que eu li esse título, já veio de imediato no meu coração. Será que Deus precisa fazer um milagre, fazer algo visível aos nossos olhos humanos para mudar a nossa história? Será que nós precisamos? Eu creio que não. Porque todos os dias, Deus muda a nossa história. A partir do momento, irmãos, que nós acordamos, que nós abrimos os nossos olhos, que nós colocamos os nossos pés no chão, Deus já está mudando a nossa história. Porque Ele está nos dando mais uma oportunidade de vida. Ele está nos dando mais uma oportunidade para mudar tudo aquilo que nós precisamos mudar em nossa vida. Ele está nos dando mais uma oportunidade de deixarmos para trás tudo aquilo que Ele manda nos deixar para trás. Ele está nos dando mais uma oportunidade, uma chance de sermos treinados no deserto e seguirmos firmes, confiantes na promessa de Deus. Mesmo quando o céu fica em silêncio. Muitas das vezes, na nossa vida, na nossa rotina, né? Quando nós nos tornamos adolescentes, adultos, quantas e quantas vezes na nossa vida, diante as dificuldades, diante de faltas de oportunidades, diante de uma enfermidade, diante de um desemprego, diante de portas que se fecham, nós pensamos, por que o céu se fechou? Por que Deus não está ouvindo a minha oração? Por que tanto silêncio? Mas, irmãos, o silêncio de Deus faz parte do trabalho dele. Ele trabalha no silêncio. Quantas vezes, por conta desse silêncio, nós desistimos de um sonho, nós desistimos de um projeto, mas nós temos que
confiar, seguir em frente, sempre estar preparados para tudo aquilo que Deus tem para nós, porque Ele tem propósito. E Deus só quer o melhor para o seu filho. Deus ama a cada um de nós. Deus não quer ver ninguém triste, infeliz. Deus se alegra com aqueles que, mesmo achando que o céu está em silêncio, continue adorando e glorificando o nome dEle. Porque quando nós confiamos, nós descansamos no Senhor. E nós sabemos que uma hora ou outra, no tempo de Deus, essa porta irá se abrir. O tema que nós vamos estar falando um pouquinho hoje é sobre isso. Quando o céu fica em silêncio. Abram suas Bíblias comigo, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Todos nós conhecemos essa passagem sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Marta, Maria e Lázaro eram irmãos, viviam em Betânia, e toda vez que Jesus, seus discípulos e seus seguidores passavam por aquela aldeia, por aquele povoado, eles ofereciam hospitalidade a Jesus. E Jesus amava aquela família. Até que um dia, Lázaro adoeceu e suas irmãs mandaram um recado para Jesus: Senhor, o amigo que o Senhor ama está doente. Mas Jesus, recebendo o recado, disse que aquela enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus. E através dela, o Filho de Deus seria glorificado. E Jesus não foi no mesmo instante que ele recebeu aquele recado. Ele não voltou correndo às pressas para Betânia para ver o seu tão amado amigo Lázaro. Ele ainda permaneceu naquele lugar que ele estava por mais 2 dias. Lázaro morreu. Jesus sabia. E mesmo assim, ele esperou. Talvez para Marta, para Maria,
No momento da morte de Lázaro, o céu tinha ficado em silêncio, pois elas sabiam quem era Jesus. Elas sabiam que ele amava Lázaro. Elas sabiam que ele poderia ter curado o seu irmão. Elas sabiam que se Jesus estivesse ali, ele faria algo e seu irmão não morreria. Mas a resposta não veio quando elas chamaram por Jesus. O silêncio da ausência de Jesus tomou conta. A sensação de demora invadiu aquele lugar e o pior aconteceu. Lázaro faleceu. Mas, irmãos, o silêncio de Deus nunca significa abandono ou ausência. O silêncio de Deus nunca significa falta de amor. Justamente porque Deus nos ama, Ele não responde no tempo que nós desejamos. O amor de Deus não é medido pela rapidez da resposta, mas ele é medido pela perfeição do seu propósito. E nessa passagem de Lázaro, o propósito está bem claro no versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E além do nome de Jesus, o nome do Senhor, ter sido glorificado quando Jesus ressuscitou Lázaro, muitos dos judeus que ali estavam passaram a crer que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era o enviado de Deus. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nem toda demora é rejeição. Nem todo silêncio significa distância. É Deus preparando algo muito maior do que aquilo que estamos pedindo para Ele. Podem crer nisso, irmãos. Se a resposta está demorando, é porque algo melhor vai acontecer. Deus abre caminhos que nos levam a dar um testemunho para que o seu nome seja glorificado. Algo muito maior que nós possamos pedir, que nós possamos imaginar. O silêncio de Deus trabalha onde nossos olhos não conseguem ver. Às vezes nós temos algo na nossa vida e nós enxergamos lá na frente, olha, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, vai ser bom para isso, vai ser bom para aquilo. Mas, irmãos, nós não temos noção daquilo que está à nossa frente quando Deus prepara para nós. Para Marta e Maria, tudo estava perdido. Já não havia mais solução, seu irmão havia morrido, tudo acabou, mas Jesus chegou com um milagre que elas jamais podiam imaginar. Quando Jesus chegou lá, elas falaram: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas mal elas sabiam que Jesus iria
ressuscitar Lázaro. E aquilo, o nome do Senhor foi glorificado. Eu fico imaginando a cena delas ali, chorando, há 4 dias, com seu irmão morto, e Jesus manda remover aquela pedra. E elas, não, Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que meu irmão faleceu. E Jesus manda retirar a pedra e dá uma ordem: Lázaro, sai para fora. Eu fico imaginando quão grande alegria invadiu o coração de Marta e Maria, porque elas não esperavam por aquilo. Elas podiam esperar que Jesus fosse consolar, que Jesus fosse dar um apoio, um abraço, mas Jesus fez algo muito maior do que elas podiam imaginar naquele momento. Por isso, meus irmãos, diante de tudo aquilo que nós possamos viver neste mundo, não perca as esperanças. O céu não está em silêncio para você. Há algo muito maior que você possa imaginar chegando para a sua vida. Há algo que vai te surpreender. Basta você não olhar para trás. Deixe tudo aquilo que Deus mandou você deixar. Permita ser treinado no deserto e seguir em frente. Avance, prossiga. Deus tem o melhor para mim, para você. Creia, confie, mas acima de tudo, descanse. Descanse no Senhor. Descanse os seus planos, os seus projetos. Entregue na mão dEle. Não importa o tempo que vá demorar para aquilo se concretizar. Não desista. Se Deus colocou um plano, um sonho na sua vida, não desista. Não desista. O silêncio de Deus trabalha onde nossos olhos não conseguem ver. Deus nunca chega atrasado. Tudo acontece na hora certa. Jesus não chegou atrasado em Betânia. Ao chegar lá, já faziam 4 dias que Lázaro estava morto. Humanamente não havia o que fazer, era tarde demais. Mas Jesus quis revelar algo maior. Ele não tinha apenas o poder para curar, como talvez Marta e Maria pensavam quando pediram para avisar a Jesus que Lázaro estava enfermo. Ele é e sempre será o Senhor, o autor da vida. Entendam que às vezes Deus permite situações difíceis que aos nossos olhos humanos é impossível de se resolver. O céu fica em silêncio. Parece que milagres extraordinários acontecem aonde os recursos humanos acabam. O silêncio prepara uma revelação maior para a glória de Deus. Nós temos algumas passagens na palavra do Senhor, onde a glória de Deus foi revelada com algo extraordinário na vida de alguns personagens. Durante 25 anos, o céu pode ter permanecido em silêncio para Abraão e para Sara, até o dia do nascimento de Isaque, o filho da promessa.
o céu pode ter permanecido em silêncio para Abraão quando Deus pediu que ele sacrificasse o filho da promessa. Quando ele pediu para Abraão, vá até ao monte e sacrifique Isaque e prove o seu amor por mim. Eu fico imaginando quanto silêncio ficou o céu para Abraão. Até que o Senhor providenciou o cordeiro para aquele sacrifício. E Abraão pôde ali abraçar novamente o seu filho. José, aos 17 anos, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Aqueles que deveriam cuidar porque ele era o mais novo. Vendeu José. Até a idade de 30 anos, o céu ficou talvez em silêncio para José. Ele foi vendido como escravo, ele foi acusado injustamente, ele foi lançado e esquecido numa prisão, até o dia em que ele se tornou governador do Egito. Foram aí mais ou menos 13 anos que talvez o céu tenha ficado em silêncio para José. E mesmo assim, eles não desistiram. José não desistiu. E ele foi usado profundamente por Deus para que, através da vida dele, uma nação fosse salva. Até mesmo seus irmãos, que o venderam como escravo, seu pai, sua família, através da vida de José, eles foram salvos da escassez, da fome, durante 7 anos. O céu pareceu em silêncio durante muito tempo para Ana, até a chegada de Samuel, o filho que ela tanto desejou. Ana foi humilhada durante muito tempo por Penina. Ana chorava, mas Ana se derramou aos pés do Senhor. Ela confiou, ela sabia que Deus tinha algo melhor para a vida dela. E Samuel foi um dos maiores líderes, presente de Deus para Ana. Ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz. Muitos exemplos: Abraão, José, Ana, Moisés, Josué. Todos eles passaram por situações difíceis, passaram por dificuldades, momentos de intensa tristeza mesmo no coração deles. Mas eles nunca desistiram. Eles sempre confiaram nas promessas que Deus tinha para a vida de cada um deles. Nas promessas que Deus tinha para uma nação inteira. Eles seguiram em frente, sempre em oração, entrega e principalmente em obediência. E eu já vou estar para a conclusão final. Eu quero estar convidando já o Ministério de Louvor para estar subindo aqui. Irmãos, quando nós vemos problemas, Deus vê propósito. Quando nós vemos perdas, Deus vê testemunhos. Quando nós vemos lágrimas, Deus vê crescimento espiritual. O céu parece em silêncio para você? Ore porque Deus ouve a sua oração.
o céu parece em silêncio, não se esqueça, Deus conhece a sua dor. O céu parece em silêncio para você, não desista, Deus continua amando você. O céu parece em silêncio para você, Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue perceber. O silêncio de hoje pode estar preparando o maior testemunho da sua vida. Porque quando Deus parece estar em silêncio, Ele está trabalhando. Ele nunca perdeu e jamais perderá o controle de tudo em nossas vidas. Se você se sente que Deus está em silêncio diante da sua situação, não desista de confiar. Continue orando, permanecendo fiel e esperando no Senhor. O silêncio de Deus não é o fim da sua história. Muitas e muitas vezes, com toda certeza, o silêncio de Deus é o início de um milagre muito maior na sua vida. Que a nossa fé permaneça firme, sabendo que o Senhor continua e continuará sempre agindo, mesmo quando nós não conseguimos enxergar, quando nós não conseguimos perceber, quando nós estamos aflitos, Deus está agindo. E que a paz que excede todo e qualquer entendimento, possa fazer com que você não desista daquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Deus os abençoe.